E então, pessoal, muitas pessoas confundem imparcialidade com neutralidade do magistrado. E são coisas totalmente diferentes, tanto no contexto jurídico quanto gramatical. Neutro nenhum ser humano é. Todo ser humano tem os seus sentimentos, as suas convicções, as suas formações. Nenhum ser humano é desprovido de opiniões morais. Isso é impossível. O juiz, quando se debruça na causa, é óbvio que ele tem as suas crenças, é óbvio que ele é eivado de sentimentos, óbvio que os seus sentimentos vão gerar a sua convicção, vão influenciar na sua convicção e na sua opinião sobre a causa, interpretando fatos, provas, fundamentos jurídicos, lei, jurisprudência, etc., mas de acordo com a sua convicção. Existem diversos meios de se interpretar, desculpem, uma norma, né? Interpretação gramatical, extensiva, restritiva, literal, histórica, etc., para entender e aplicar ao caso concreto o sentido que o legislador quis dar àquela norma. Então, isso é não ser neutro e nenhum ser humano é, ok? Agora, imparcial, todo magistrado deve ser. Ele deve julgar o caso conforme as suas convicções, mas sem a intenção de favorecer o promovente e ou o promovido. Isso é imparcialidade. Sem intenção de favorecer porque tem grau de parentesco, porque tem amizade, porque tem inimizade. Sem intenção de favorecer porque tem interesses escusos e ilícitos. Aí sim ele estaria sendo parcial, o que é proibido, tá certo? Então, quando existe um sentimento que está ligado à sua não neutralidade e ultrapassa essa linha a ponto do juiz querer favorecer o promovente, porque ele entende que o promovente tem mais direito, que ele entende que o promovente deve ganhar aquela causa, ele deve se declarar impedido ou suspeito, né? Que é outra discussão, que é assunto para outro vídeo. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o juiz magistrado seja homossexual, tá? E ele está se debruçando numa demanda, numa ação, qualquer ação, uma ação possessória, por exemplo. E o juiz é homossexual, quer dizer, ele não é neutro, não é? Ele tem suas convicções, ele tem suas crenças, inclusive ele tem uma opção sexual diferente das pessoas que têm uma opção sexual heterossexual. Beleza, o juiz é homossexual. E aí ele percebe na audiência que o promovente também é homossexual e o promovido é heterossexual. E a ação possessória está em cima no contexto de direitos de reintegração de posse, etc., que não tem nada a ver com questões sexuais. Nenhuma das partes se manifestou sobre questões sexuais. A ação se limita estritamente ao contexto de ação possessória. Bem, mas o juiz percebe na ação, na audiência, em algum momento do processo, que o promovente é homossexual como ele e o promovido é heterossexual. Bem, não ser neutro, neste caso, é quando o juiz se debruça na causa, provas, normas, etc., fatos, e interpreta a questão de ação possessória sem querer beneficiar o promovente, porque o promovente é homossexual. Se o juiz se sentir ultrapassando essa linha a ponto de falar, não, vou dar ganho de causa porque aquele ali é da minha classe, do meu grupo, é minha gente, digamos assim, ele pensando na cabeça dele, ele está ultrapassando a linha da neutralidade e entrando na questão da parcialidade, ou seja, esse julgamento é eivado de nulidade. Entenderam? Então é isso. Eu poderia dar um exemplo de uma juíza mulher numa ação de guarda, onde a mãe está brigando com a guarda com o pai. Não, ela é mulher, ela tem direito à guarda. Quer dizer, não, ela tem que verificar a situação. Pode ser que a mãe não seja tão boa mãe e o pai seja muito melhor, que a criança seja muito mais recomendável que a criança fique com o pai. Estou dando exemplos, tá? Então é isso.
não ser neutro, óbvio, nenhum ser humano é. Ele tem as suas convicções, seus sentimentos, mas quando os sentimentos extrapolam a ponto dele querer favorecer uma das partes que, por alguma razão que não tem contexto nenhum com a causa de pedir, ele está ultrapassando a linha da neutralidade e entrando na linha ilegal da parcialidade. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, uma boa semana.